Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. E diz assim: mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo, que vive em nós e por nosso amor sincero. Essas são algumas características do cristão. Nesse capítulo 6 e versículos 3 a 10, Paulo vai descrever as marcas do ministério cristão, falando do seu ministério e falando de todos os cristãos que passarão pelas mesmas dificuldades. Vai falar das marcas. Jesus será conhecido eternamente por suas marcas. Viver aqui na terra lhe causou dores e ferimentos que lhe marcaram fisicamente para sempre. Portanto, não espere menos deste mundo. Todo cristão é representante de Cristo e sofrerá por ter se posicionado do lado do bem. Como diz lá em João capítulo 15, versículos 20 e 21. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, isso é Cristo falando. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, o próprio Jesus nos advertiu de que assim como ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Assim como ele foi marcado, nós também seremos marcados. Assim como ele sofreu, nós também sofreremos. Mas também nesse versículo diz que se eles obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Então, no meio de toda essa perseguição, existirão pessoas que obedecerão. Existirão pessoas que nos tratarão com dignidade. Por isso, o nosso testemunho é esse do versículo de hoje. Nós devemos mostrar nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Então, não espere um tratamento VIP de um mundo que matou o teu mestre. Mas tenha também certeza que assim como ele venceu, você também vencerá. Para isso, se comporte como seu mestre. E cheios do Espírito, amem o mundo que te maltrata e causa em você marcas profundas. Porque estamos nesse mundo não quer dizer que nós vamos nos comportar como a maioria das pessoas. Não mude aquilo que o seu mestre fez em você. Continue sendo puro, sábio, paciente, bondoso e amoroso. Certo de que não somos nada daquilo que eles nos definem. Pelo contrário, Deus ainda não destruiu esse mundo porque os santos ainda estão aqui. As marcas do ministério descrita por Paulo em 2 Coríntios 6, 3 a 10 nos define de uma forma incrível, fazendo um paralelo de como as pessoas nos veem e como, de fato, somos para o céu. Portanto, não tenha pena de você mesmo. Esse é o pior sentimento que alguém pode sentir por si mesmo. Suas marcas não dizem que você é um derrotado ou apenas que você sofreu muito, mas elas comprovam que você é semelhante a Jesus. Então se orgulhe de suas marcas. Como Paulo, se orgulhe até de suas perseguições, porque ele sabia que estava sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Não era porque Paulo pregava bem,
Não é porque ele era um grande missionário, ele tinha consciência de que era perseguido por causa de Jesus. E se somos perseguidos por causa de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque é sinal de que estamos fazendo a mesma obra, estamos representando Ele muito bem. E por isso nós vamos sentir a afronta de algumas pessoas. Mas elas também precisarão de nós, porque muitas delas que riem da nossa fé, quando elas precisam de oração, é para nós que elas ligam. E elas sabem que estando conosco elas serão abençoadas também. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 3. Todo esse texto é tão interessante. Olha o que Paulo diz, descrevendo as marcas do seu ministério e do ministério cristão de uma forma geral. Ele diz assim sobre os cristãos: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Olha só, precisamos ser um exemplo em conduta, em estilo de vida, para que ninguém tenha motivo de nos criticar. No versículo 4 diz assim: em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações e calamidade de todo o tipo. Olha só, nós damos testemunhos em tudo o que fazemos. As pessoas ficam de olho em nós e observam que nós suportamos com paciência as aflições, que nós suportamos as privações e calamidades de todo tipo. O cristão ele é diferenciado e ele testemunha até mesmo na sua pior crise, porque tem muitas pessoas que ficam observando o nosso comportamento. E quando pensam que nós vamos cair, nós nos comportamos de forma paciente, com resiliência, e continuamos louvando e adorando ao nosso Deus, na certeza que tudo isso vai passar uma hora ou outra. Já no versículo 5, Paulo diz assim: fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Quando nós olhamos para esse testemunho de Paulo, aparentemente para o mundo, isso é um testemunho de uma pessoa vencedora? Aparentemente não. Parece que ele sofreu muito por pregar uma palavra tão bendita, tão abençoada. Mas o nosso comportamento na dor é que testemunha do nosso Salvador. Isso mostra se temos fé o suficiente ou não. Por isso que o versículo seguinte diz como Paulo se comportou diante dos espancamentos, do encarceramento, da fúria das multidões, dos trabalhos em excesso, das noites sem dormir, dos momentos de fome. Olha só, Paulo, um grande missionário, um homem de Deus, disse que passou fome. Mas no versículo 6 ele diz como ele se comportou e como nós devemos nos comportar. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, só por conta do Espírito Santo que vive em nós, senão nós não aguentaríamos nem nos comportaríamos dessa forma, porque todas essas qualidades elas são geradas em nós através do Espírito Santo. Como ele mesmo diz, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, que é outro dom gerado pelo Espírito Santo, que mesmo passando por todas essas crises, Paulo conseguia demonstrar amor sincero. O verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele consegue demonstrar amor sincero, porque ele sabe que todas essas pessoas que estão na terra, mesmo fazendo maldades, são frutos do amor de Deus.
Foi por elas que Jesus veio morrer. E elas são a razão do amor de Deus. E se Deus nos amou, nós temos que amar da mesma forma essas pessoas. Já no versículo 7, ele diz assim: proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. O cristão, ele é justo em todas as suas atitudes. Então, por maior que seja a crise, jamais deve proceder de nós qualquer injustiça. No versículo 9 diz assim: somos tratados como desconhecidos. A sociedade nos trata como nós fôssemos desconhecidos. Mas seguindo o versículo diz assim: embora sejamos bem conhecidos, porque todos nos conhecem pela palavra que nós pregamos. E até mesmo no céu nós somos muito conhecidos. Por mais que eles nos tratem como desprezo ou com frieza, no fundo, eles sabem quem nós somos. Por isso que nos tratam dessa forma. Sabe que nós temos um comportamento diferenciado. Sabe que nós temos uma conduta de vida diferenciada também. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Por mais que o inimigo tente nos matar, nós permanecemos vivos. Nós ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Paulo passou por diversos espancamentos. O que mais o inimigo queria era matar Paulo, mas nunca conseguiu através de todos esses espancamentos, porque Deus não permitiu até que Paulo terminasse a sua obra aqui na terra. Já no versículo 10 diz assim, nosso coração se entristece. É ou não é? O cristão se entristece ou não? Sim, se entristece com tudo que está acontecendo à sua volta, por todas as perseguições, por todos os problemas que nós vivemos, por vivermos num mundo tão difícil, o nosso coração se entristece. Mas sempre temos alegria. Ué, como é que pode isso? Porque a nossa alegria, ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor. A alegria que nós sentimos é fruto do Espírito Santo que ele gera em nós. E nós conseguimos ter alegria apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta. O cristão, ele é conhecido por sua alegria também. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos motivos para nos alegrar. Não estou falando de gargalhadas, de piadas. Estou falando de uma alegria que vem de dentro para fora. A alegria da salvação, como diz o salmista. Somos pobres. Talvez não tenhamos os recursos que algumas pessoas usufruem, uma riqueza ilícita ou por dar a sua vida para conquistar o dinheiro. E talvez nós sejamos pobres financeiramente comparados com outras pessoas que estão usufruindo de todas as ilegalidades desse mundo. Mas continuando, Paulo diz: mas enriquecemos a muitos outros. Em outras versões diz que nós presenteamos as pessoas com bênçãos espirituais. Então, mesmo sendo pobre, nós enriquecemos a muitos outros, abençoando eles e levando para eles a mensagem da salvação, que lhes dará vida eterna e fará com que eles habitem num mundo transformado onde as ruas serão de ouro. Então existe riqueza maior do que a vida eterna e do que estar para sempre na presença do Senhor. Então, mesmo sendo pobre, nós enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, diz Paulo, e no entanto temos tudo. Porque a palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Nós temos tudo porque nós temos uma cidade preparada no céu
por nosso Deus para nos entregar naquele grande dia. Nós somos ricos da graça do Senhor. Nós somos ricos da misericórdia de Deus. Nós somos ricos porque somos muito abençoados, somos protegidos, temos anjos valorosos ao nosso lado. Infelizmente, muitas pessoas se preocupam com as riquezas desta terra, que já vão ficar para trás. Nós somos ricos da presença do Senhor. Nós somos ricos porque o Espírito Santo habita em nós. Não existe riqueza maior do que essa, que a palavra de Deus diz que a traça e a ferrugem não podem nos roubar, não podem destruir. Você é rico porque você tem um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, que te sustenta. Você é rico e você precisa levantar a sua cabeça, mesmo que seu corpo esteja todo marcado de tantas provações, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos. Não tenha pena de você, porque você é uma pessoa muito bem cuidada pelo céu. Você foi chamado para um ministério igual ao de Jesus, e por isso você tem as marcas do Senhor. Então não olhe para você como um derrotado, como alguém que está sofrendo, porque era assim que Satanás queria que Jesus visse, que ele olhasse para ele mesmo e visse que ele deixou o seu trono de graça, deixou a adoração dos anjos para estar ali sofrendo, para ser cuspido no rosto, para ser espancado, para ser crucificado numa cruz. Ele queria gerar em Jesus esse sentimento de pena, para que Jesus desistisse de sua morte e não salvasse a humanidade. Da mesma forma, o inimigo quer que você tenha pena de você. Olha só, você, depois que aceitou Jesus, olha como você sofre. Você vive naquela igreja e você passa por dificuldades. Porque você não desiste, você não merece isso. Você poderia estar aproveitando as melhores oportunidades, mas por conta da sua religião, você está perdendo a vida, está perdendo a juventude, você está perdendo momentos prazerosos. É isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, querendo nos fazer desistir e ao mesmo tempo olhar para nós com esse olhar de pena, que eu acho esse o pior dos sentimentos que você pode ter por alguém ou por você mesmo. Não faça isso. Paulo diz que mesmo com as suas marcas, ele continuava cheio do Espírito e continuava fazendo a vontade do Pai. Esse mundo não pode nos modificar, porque nós fomos transformados pela cruz do Calvário. Nós ganhamos uma vida nova. E por mais que a gente seja perseguido, isso só tem que encher o nosso coração da certeza de que estamos no caminho correto, de que estamos no caminho estreito, de que iremos passar por uma porta estreita. Não queira o caminho largo que leva à perdição, mas busque a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e você chegará até o Pai. E quando você chegar lá, você verá que valeu a pena, que a glória do porvir não pode ser comparada com as desgraças desta terra. Nós não estamos aqui para nos divertir, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para viver na recreação. Nós estamos aqui para salvar vidas, para levar o maior número de pessoas para o céu. Então isso vai te custar muitas vezes alguns sofrimentos, algumas marcas. Mas quando você chegar no céu, você vai ver que valeu a pena. Então continua firme. Por mais que o mundo olhe para você e veja em você qualidades de um perdedor, no céu todo mundo te conhece como mais que vencedor. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, que o Espírito Santo esteja conosco, para que o mundo veja que somos pessoas diferentes e desejem também estar com esse Deus, estar do lado desse Deus. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai querido,
Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a força para aguentarmos as provações, as dificuldades, as perdas. Abrimos mão de tantas coisas, Senhor, por esse ministério, por esse reino, para um dia estarmos na Tua presença. É certo que o Senhor nos recompensará por todas as nossas renúncias. É certo que o Senhor será a nossa força. É certo que o Senhor vai gerar em nós a alegria que ninguém entende. É certo que o Senhor vai colocar nos nossos lábios um cântico novo. É certo que o cristão, por mais que esteja sendo provado, por mais que esteja sendo moído, dos seus lábios sai louvor, sai oração, sai adoração ao Senhor. Por mais que seja difícil a vida, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece e nos faz mais que vencedor. Essas pessoas que nos oprimem, que muitas vezes riem da nossa religião, quando elas estão precisando, elas sabem para quem ligar. E por isso que elas nos pedem oração, nos pedem socorro espiritual, porque elas sabem que nós não somos iguais à maioria das pessoas no mundo, mas nós nos comportamos segundo as características que Paulo mesmo descreve nesses versículos, de um cristão cheio do Espírito Santo e de um amor sincero. Obrigado, Deus, porque ainda existem muitas pessoas nessa terra que não se dobraram diante de Baal, que não seguiram o mundo. Não é porque todos são maus que nós também seremos. Nós nos posicionamos do teu lado, do lado do bem, e por isso muitas vezes somos apedrejados. Mas todas as vezes que isso acontece, como Estevão, nós conseguimos ver o céu aberto e o Senhor de braços abertos a nos esperar. Então é certa a nossa vitória, é certo que escolhemos o melhor lado. Obrigado por isso, Senhor, mas nos faça forte, para que essas pancadas não nos derrube, não nos destrua, mas pelo contrário, nos faça forte o suficiente, que as nossas marcas testemunhem que nós somos semelhantes a Jesus, que também teve o seu corpo marcado e hoje vive e reina para sempre. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e a Tua presença em nós nos faz forte e nos dá a certeza de que precisamos continuar nesse caminho. E logo, logo veremos esse céu se rasgando e o nosso Jesus nos chamando pelo nome. Desde já te somos gratos e oramos em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.